Graça e paz, pessoal, tudo bem com você? Então, estamos aqui hoje no podcast, na unidade Rema em Parnamirim, com o nosso escatológico, o professor do Rema, que tem inúmeros vídeos já gravados, inúmeras aulas lá no canal dele. Mas hoje ele está aqui para nos abençoar com os conhecimentos que ao longo de anos de estudo, ele vem aqui trazer uma palhinha do muito que ele carrega consigo. Então seja muito bem-vindo, pastor Antônio Lira. Sinta-se em casa, essa é a sua casa. Muito obrigada por atender o nosso convite com tanta alegria, com tanta disponibilidade. E vamos conversar hoje sobre aquilo que você entende de melhor, né? Escatologia. Glória a Deus. É um prazer enorme estar aqui, né? Nesse podcast. Eu tenho certeza absoluta que vamos sair daqui mais abençoados do que chegamos. Amém. Creio que Deus preparou esse tempo para o teu crescimento, para o avanço do teu conhecimento, daquilo que vai acontecer no final dos tempos. Esse é um assunto muito importante. A Bíblia despende, né, cerca de 37% para falar de escatologia, e hoje você vai receber uma boa parcela desse conhecimento. Aleluia. Então, você que nos vê, olha, não fica só com você. Começa a mandar os aviãozinhos aí para os teus amigos, para a família, todos os conhecidos, até aqueles que não são crentes. Posso mandar? Pode. Todo mundo precisa saber que Jesus está voltando e como é importante a gente estar pronto para essa chegada, para essa volta do nosso Senhor. Então ele vai estar falando hoje sobre esse assunto tão pertinente. Eu acho que todo mundo que é crente e até quem não é, tem curiosidade sobre os finais dos tempos. Não é verdade? Nem precisa ser crente para ter essa curiosidade, né? Então ele vai estar falando hoje por exemplo, sobre a tribulação. É uma curiosidade, né? Às vezes o crente não entende muito, fica com medo. Se Jesus voltar, eu vou ficar, eita, e a tribulação? Tá chegando já, eu vou passar, eu não vou? Enfim, são tantos questionamentos. Nós vamos começar hoje perguntando ao nosso professor, né, doutor em escatologia. E aí, professor, a igreja passa pela tribulação? Vamos aquietar o coração do povo? Amém. Essa é uma pergunta bem recorrente. Existem duas linhas de interpretação e eles divergem entre si, que são os pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam que passam, e os pré-tribulacionistas, aqueles que não creem que passam. Uhum. Tem também os mid ou os mesotribulacionistas, mas o grupo maior está entre os pré. A maioria acredita que não vai passar, mas existe um grupo ainda menor que acredita que vai passar, e um grupo menor ainda que são os mesotribulacionistas. Então, na minha visão, eu creio que a igreja não passa pela tribulação, por várias razões. Se a igreja passasse pela tribulação, iria bagunçar bastante a doutrina. E eu acredito que uma doutrina que bagunça as outras, eu acho que não pode estar correta, né? Então eu penso dessa forma. Uma das coisas que eu gostaria de destacar aqui, eu tenho, na verdade, um livro chamado 7 Razões pelas Quais a Igreja Não Passa pela Tribulação. Eu vou trazer aqui um pouco, né, daquilo que a gente conversa naquele livro. Por exemplo, Deus jamais condenaria o justo com o ímpio. Esse é um padrão estabelecido lá desde o Antigo Testamento. E no Salmo 89:14 diz que a justiça e o direito são as bases do seu trono. Então Deus, ele jamais condenaria o justo com o ímpio, porque seria injustiça da parte dele condenar aquele que é justo juntamente com o ímpio. E em Gênesis, no capítulo 18, Abraão, um homem que não frequentava a igreja, não tinha internet, ele não tinha a Bíblia, ele não tinha o acesso que nós temos. O Novo Testamento e nem o Antigo Testamento havia sido escrito ainda. E ele conhecia mais sobre o caráter de Deus do que muita gente hoje. Abraão, lá atrás, em Gênesis, no capítulo 18, ele vai dizer assim, talvez haja 50 justos na cidade. Aí ele pergunta, né? Destruirás e não perdoarás a cidade por amor aos 50 justos que estão nela? Uma pergunta que ele está fazendo. Longe de ti cometer tal atrocidade, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador. Longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Observe que Abraão sabia que Deus jamais condenaria o justo com o ímpio, e ele está se referindo justamente aos moradores de Sodoma e Gomorra. E seu sobrinho Ló estava lá. Então a gente percebe que é um padrão estabelecido desde o Antigo Testamento. Outra coisa importante
que toda vez que Deus vai efetuar um juízo coletivo, ele tira o justo. Porque é ele julgando, não é? Sim. Então, para não condenar o justo com o ímpio, ele estabeleceu um padrão desde o Antigo Testamento. A gente vai ver no caso de Noé, aquele grupo de pessoas que viviam naquela época, estavam vivendo em perversão, e Deus pede a Noé para construir uma arca, aparelhar uma arca, coloca ele e sua família, porque viu justiça em Noé. Então, quando Deus efetuou o juízo coletivo, Deus tirou Noé daquela situação para que ele não passasse por aquilo. Padrão estabelecido. Sim. É ou não é? É ou não é? Isso padrão mesmo. Estabelecido. Ló também. Em Sodoma, Deus tirou o justo Ló da cidade, porque ele não poderia destruir a cidade com Ló lá dentro. E em Gênesis 19:20 tem uma conversa bem interessante. E Ló está saindo da cidade, de Sodoma, e 19:20 diz assim: eis ali perto aquela cidade para a qual eu posso fugir, e é pequena, permite que eu me escape para lá. Ele está conversando com os anjos. Porventura não é pequena? E viverá a minha alma. O 21 diz assim: disse-lhe, quanto a isso também te hei atendido, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Veja que uma cidade inteira foi poupada porque Ló entrou nela. O nome dessa cidade é Zoar. Porque Ló entrou na cidade, a cidade foi poupada. Então a gente vê um padrão estabelecido desde o Antigo Testamento, que Deus sempre que vai efetuar juízo coletivo, ele tira o justo. Como eu disse, todo ensinamento que bagunça o restante da doutrina bíblica, as outras doutrinas, ele não pode estar certo e tem que ser revisto. E existe algo que a gente chama de imutabilidade divina. Não é um atributo incomunicável de Deus, a imutabilidade. E se Deus condenar o justo com o ímpio, então ele vai ter mudado. Sim. É ou não é? Será injusto. Deus vai ter que se tornar injusto para que aconteça isso. Porque é um padrão desde o Antigo Testamento, não é? Ele sempre poupa o justo. E Malaquias 3,6 diz: porque o Senhor não muda. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Tiago diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá de cima, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E por causa dessa questão da imutabilidade divina, Deus ele não pode condenar o justo com o ímpio. Isso vai quebrar esse atributo que ele tem, imutabilidade. E no versículo 5, de 2 de Pedro, capítulo 2, diz assim: não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação ou da provação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Observe que Deus não mudou de Abraão até Pedro escrever isso aqui. Porque passou de Adão até Abraão 2000 anos, De Abraão até Cristo, mais 2000 anos. Veja então que em 2000 anos Deus não mudou, porque Pedro ele traz o mesmo raciocínio. Deus ele condena o pecador, o ímpio que merece, e ele sempre preserva o justo. O mesmo pensamento é estabelecido, e ele cita os 2 exemplos que eu dei, tanto Ló quanto Noé. Deus sabe, assim sabe o Senhor, livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Amém? Glória a Deus. Tem muita coisa para a gente tratar aqui. A gente pode afirmar qualquer assunto e até encontrar até textos que venham embasar, para uma linha de pensamento, se for textos separados, se forem textos isolados. Mas quando a gente tem um conhecimento geral do caráter de Deus,
conhecendo as escrituras que apontam para um Deus que é justo, né, para um Deus que não negocia, né, o que é certo, que não condena o certo com o errado, que não tem parceria com o errado. Não tem como a gente aceitar que Deus vai estar protegendo essa igreja, purificando, santificando, para depois atribular. Não é verdade, hein? Como é que ele purifica, santifica e depois atribula a própria igreja dele? Assim, eu acho que a gente respeita quem pensa diferente, mas até por uma questão de lógica, para a gente é mais fácil acreditar que nós não passaremos na tribulação por causa da justiça de quem Deus é, que age com justiça, nos preserva, nos guarda, nos ama e vai nos livrar de um mal que está destinado a justamente quem não quis nada com ele. Não é verdade? Sim. Né? Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Então, como pode alguém se autoflagelar, se automutilar? Porque quem envia a tribulação é os céus, é o próprio Cristo que abre os selos em Apocalipse 6. Uhum. Então, como pode ele, sendo cabeça, mutilar o seu próprio corpo, que é a igreja? Isso é algo assim a se pensar. Verdade. Não é? Com muito carinho. Eu quero trazer para os irmãos também o texto de Sofonias capítulo 2, que eu quero trazer a ideia de que Deus não nos destinou para a ira. Paulo fala isso em 3 lugares. Muito bom. É muito bom saber disso. Deus não nos destinou para a ira. Paulo fala isso em 3 lugares. E eu quero primeiro trazer esse contexto da expressão ira, lá no Antigo Testamento. A gente vai em Sofonias, capítulo 2, no versículo 1 diz assim: congrega-te sim, congrega-te, ó nação, que não tens desejo, antes que saia o decreto, e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Veja que ele coloca a expressão ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Observe aqui que a palavra ira não é que Deus se ira, como nós aqui, né? Nos iramos. Ira aqui tem uma conotação de uma punição imposta por um juiz, por alguém que está julgando. Ela tem essa conotação. E a expressão dia da ira, ira do Senhor, o dia do Senhor, aquele dia, o grande dia, essas expressões se referem principalmente ao período da tribulação no Antigo Testamento. Paulo, então, vai tomar essa palavra emprestada e vai colocar ela no Novo Testamento em alguns textos, nos mostrando que Deus nos livra da ira. Vamos ver? 1 Tessalonicenses 1,10, ele diz: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus. Aí ele vai dizer, que nos livra da ira futura. Aleluia. Olha, graças a Deus. Não poderia ser mais direto, não é? Bom, para não dizer que foi sem querer, ele vai repetir mais uma vez. Quando Paulo disser uma coisa, a gente tem que acreditar no que ele está dizendo. Amém. Quando ele disser 2 vezes, esquece a sua maneira de argumentar, porque não tem como. Se ele falar 3 vezes, aquilo está muito bem definido. Ele vai falar em mais 2 lugares. Em Romanos 5,8, ele vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Graças a Deus. Glória a Deus, né? E o último texto está lá em 1 Tessalonicenses 5, em uma ordem de acontecimentos. Primeiro, no capítulo 4, ele fala sobre o arrebatamento, não é? E usa a expressão sempre nós. Nós nos encontraremos com eles nos ares, com Cristo nos ares, nós. E ele se incluindo, porque ele acreditava que o arrebatamento iria acontecer no seu tempo. A Bíblia foi escrita originalmente, os livros não haviam capítulos e versículos, como a gente vê hoje. Sim. Essa divisão. Isso aconteceu no século XIII, essa divisão de capítulos e versículos, para facilitar a gente achar as passagens. Mas o livro de Tessalonicenses, então, era um rolo só. Então, um assunto após o outro. Então, no capítulo 4, ele fala sobre o arrebatamento. E usa a expressão nós, e ele se incluindo. Quando é a igreja, ele fala nós. E quando é o mundo que vai passar pela tribulação, ele fala leis, sobrevirá repentina destruição. Ele não coloca nós, leis, falando que é para eles. Há essa divisão clara do texto. E lá no final, em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 8, ele vai dizer: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. O 9, ele diz: porque Deus
não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu teria muita coisa para dizer aqui, mas a gente também tem muitas perguntas para responder. A gente tem que deixar o povo com gostinho de quero mais, com água na boca, para vir finalmente fazer esta escola, onde vai trazer toda uma explanação do assunto e te deixar com a total clareza. Mas pelo que o professor já falou aqui, a gente já entendeu, ou seja, não ficaremos aqui para ver a grande tribulação que vai acontecer, não estaremos aqui. Agora a próxima pergunta que vai nos levar, né, a continuar a nossa conversa é: e para quem ficar, vai ter salvação, varão? Essa é uma pergunta muito boa, não é a dúvida de muita gente. A igreja sai antes da tribulação começar. Depois inicia-se então um período de 7 anos de tribulação. Vai haver salvação durante a tribulação? Eu creio que sim. Né? Existem evidências lá no livro do Apocalipse, do capítulo 6 ao 18, o Apocalipse nos mostra o período da tribulação. Mas aquela história que diz que o Espírito vai subir, o Espírito vai subir mesmo, porque se o Espírito subir, quem vai convencer o povo? Fala um pouquinho aí sobre essa história, Varão. Tem muita gente que ensina, né, que segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, lá, o Espírito será retirado da terra. Né? Então, o Espírito não sai da terra, né? Porque outros textos demonstram que vai haver salvação, como o texto de Apocalipse. Então, se vai haver salvação, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Sim, e quem convence justamente o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Se ele não está aqui para convencer, quem vai fazer isso? Não é verdade? E como tirar alguém que é onipresente? Sim. Fica complicado, né? Fica complicado. A gente pensar sobre essa questão. Então ele não sai. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja que sai, ele continua atuante. Aqui muito atuante. A gente vai ver o trabalho que ele vai ter. Porque em Apocalipse 7 são selados 144 mil judeus. Imediatamente após a saída da igreja, Deus ele sela 144 mil judeus. Então, se você ler o Novo Testamento, você não vai ver em nenhum lugar as 12 tribos de Israel listadas em ordem como aqui. Pode ler, você não vai ver em nenhum lugar as 12 tribos sendo listadas como aqui acontece no capítulo 7, mostrando que são eles que começam a pregar. Eles se convertem logo após a saída da igreja e são eles que começam a pregar. E é curioso, porque lá no versículo 9, dentro da tribulação, está escrito assim: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre seus rostos, e o adoraram. Adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. Ou seja, João não sabia. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam do sangue do Cordeiro. Então observe aqui que havia uma multidão que foi vista no céu, e eles vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Vai haver salvação durante a tribulação, e não é a igreja pregando. Veja, são 144 mil judeus pregando, mostrando que Deus voltou a tratar com os judeus durante o período da tribulação. A tribulação, ela tem um destino. Ela não tem o destino de atingir a igreja. Ela tem o destino de atingir glória a Deus, os pecadores, né? E para converter o coração dos judeus. Eles precisam atravessar a tribulação, porque os profetas falaram sobre isso. Então não tem como inserir a igreja nesse contexto. Graças a Deus. Aí, Cida, para a gente finalizar essa lacuna, essa pergunta que você fez, e é tão tremendo, porque Deus nunca abriu exceção. Enquanto a igreja estiver aqui, é ela que tem que pregar. Isso. Ele nunca abriu exceção. Cornélio,
Teve uma visão, um anjo apareceu para ele, o anjo não pregou para ele. Sim, verdade. Mandou chamar Pedro, para Pedro pregar, mostrando que enquanto a igreja estiver aqui, quem prega é a igreja. A prova de que a igreja não passa pela tribulação, outra prova, é que Deus ele libera um anjo para pregar durante a tribulação. Isso me mostra que a igreja não estará aqui e também me mostra o amor de Deus. É verdade. A vontade de Deus em salvar as pessoas. Isso está lá em Apocalipse 14:6. Diz assim: vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Observe que Deus liberou aqui um anjo para que ele pudesse pregar durante o período da tribulação. Então vai haver salvação sim durante a tribulação. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí, você que nos assiste, mas que chegou agora, começou a assistir agora, estamos aqui com o professor de escatologia da unidade Rema em Parnamirim, tratando desse assunto tão pertinente a nós que somos cristãos, falando sobre os acontecimentos dos últimos tempos. E a pergunta principal, a primeira pergunta foi feita a ele a respeito da grande tribulação. Se a igreja passaria pela tribulação, ele já respondeu que não, né? Se você não pegou do comecinho, volta lá. E a segunda a pergunta que ele respondeu foi se haverá salvação para aqueles que ficarem aqui durante a tribulação sem a igreja. A igreja já vai ter subido, né? Mas aqueles que ficarem, que não forem arrebatados, vai ter sim salvação para eles. Os anjos vão estar pregando, os judeus vão estar pregando, mas a igreja, né, a noiva do Senhor, vai estar com ele. E é tão interessante a gente pensar sobre essa questão da noiva não estar aqui. Enquanto você falava, eu fiquei pensando, se nós, de uma maneira natural, pensando que noivo não quer proporcionar para a sua noiva o bem-estar, não quer protegê-la, guardá-la, supri-la, que noivo vai pegar a noiva e dizer: vou deixar você passar por uma tribulação para que você agora se purifique, se limpe e fique pronta? Não, a noiva já está pronta, já está sendo preparada pela santificação, né? Por esse processo de convivência, de consagração, para o encontro, né? Então, que noivo faria isso com a sua própria noiva? Não é verdade? Esmurrar, bater, espancar na noiva e no final querer ainda ir para as núpcias. Nem no mundo natural nosso aqui, isso não daria certo. Daria não. A noiva ia esse ficar casamento muito não ia ser muito bom, não. É até por uma questão, né, natural. Dá pra gente pensar, amados, que não tem como a noiva vai subir e não insiste em querer ficar não, né? E tem aqueles que vão continuar, né? Se quiser continuar crendo, tem um pregador que já disse: olhe, se você crê que é antes, que é durante ou depois da tribulação, você tem direito de crer como você quiser. Mas o conselho é: esteja pronto. Esteja pronto para quando ele voltar, você poder subir. Amém, varão? Então, nós vamos seguindo aqui, para a gente aproveitar bem o nosso tempo. Outra questão que mexe muito com a mente das pessoas, inclusive tem uma demanda lá que alguém chega para Jesus e faz essa pergunta, né? Tem uma pergunta que é feita dentro desse contexto. E a gente quer saber agora de você. Os mortos estão conscientes? Vamos ter lembranças, né, lá? Vamos nos reconhecer? Eu acho que todo crente quer saber disso. Eu vou te conhecer lá, varão, diz aí. Então, existe um texto lá em Eclesiastes 9, né? E lá diz que os mortos nada sabem, pois a sua memória já pereceu. Então tem lá atrás esse texto, um único texto que precisa de uma interpretação mais coerente, de acordo com o contexto. Porque o contexto ali, que Salomão está falando, mais vale estar vivo do que estar morto. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Sim, então ele está dizendo que mais vale estar aqui vivo, podendo fazer as coisas e se lembrar de tudo, fazer planos e projetos, do que para onde você vai. Lá não tem como fazer nada. É uma comparação. Então essa história de que os mortos nada sabem, eles não sabem nada do que está acontecendo aqui. Sim. Porque eles estão fazendo uma comparação. E a sua memória já pereceu. Ali a palavra para memória hebraica é zequer, que pode ser interpretado também como memorial.
como um lugar onde ali conta-se a história daquela pessoa. Então a memória já pereceu, não é a memória de quem partiu, mas a memória de quem ficou não se lembra mais daqueles que partiram. Eu não me lembro do nome do meu tataravô. Sim. Nem quem viveu em frente ao Coliseu, no número 39 daquela rua, na época em que os gladiadores lutavam. Ninguém se lembra mais das pessoas que partiram. Sim. É isso que o texto está tentando mostrar. Sim. Mas se pegou esse texto e tentou subordinar ou submeter os demais textos que mostram plena consciência dos mortos. Então, eu vou dar aqui uma goleada de 5-1. Sim. Porque só tem esse texto e precisa de uma interpretação melhor, e a gente não pode submeter 5 textos a 1. Porque eu penso que quem está ganhando de 2-0 no futebol merece a taça. De 3-0 também. De 4, de 5, nem tem nem o que discutir. Né, Cida? Então, eu quero mostrar a plena consciência dos mortos. O primeiro texto, né, que eu queria trazer aqui nessa noite é o texto lá de Lucas 16:19, onde os tradutores muitas vezes colocam em cima, na epígrafe do texto, a parábola do rico e de Lázaro. Mas aquilo não é uma parábola. Por quê? Uma parábola, Jesus daria nomes. Jesus, ele dizia assim, quando ia dizer uma parábola: eu vou dizer a vocês uma parábola. Ou ele dizia assim: o reino dos céus é semelhante a... E aí ele começava a narrar. Então, tinha essas duas maneiras dele se mover quando ele ia dizer uma parábola. Sim. Aqui não começa assim. Aqui começa afirmando: ora havia. Muito boa essa observação, muito boa. Ora havia na terra de Ur dos Caldeus um homem, cujo nome era Jó. Como começa o livro de Jó? Ora havia, afirmando. Então, se isso aqui é uma parábola, o livro de Jó também está nessa categoria. Mas a gente sabe que não é. O outro ponto que vai invalidar esse texto como parábola, Cida, é que numa parábola Jesus nunca deu nomes. E aqui você vai encontrar nomes: Lázaro, Abraão, Moisés, demonstrando que não é uma parábola. E agora, para jogar a pá de cal em cima desse assunto, enterrar logo. Enterrar de vez, eu creio que o meu Jesus não é irresponsável. Sim. Porque ele jamais iria comprometer uma doutrina se os mortos não estão conscientes, como eles dizem, que os mortos estão dormindo, que existe o sono da alma. Se essa doutrina fosse verdadeira, Jesus jamais ele iria contar uma parábola que pudesse comprometer uma doutrina. Sim. Um ensino. Porque mostra justamente o contrário, que os mortos estão conscientes. Me mostrando que aquela ideia de Eclesiastes 9 precisa ser revista por muitos intérpretes. Então vamos ver aqui a perfeita consciência dos mortos. Lucas 16:19. Ora havia um homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te, veja como que os mortos têm lembrança. Em primeiro lugar, eles vão se reconhecer. Porque ele erguendo os olhos e viu. Então a gente percebe que o espírito tem olho? Tem. Ele ergueu os olhos e viu. O espírito tem dedo? Porque ele pede a Abraão para mandar Lázaro para molhar a ponta do dedo na água, né? Para trazer para ele que ele está sendo atormentado nessa chama. Veja o tormento que esse homem está passando, porque ele não pede uma piscina olímpica. Ele também não pede um balde d'água, nem um copo d'água. Ele pede uma gota d'água. Veja que o sofrimento dele é terrível. Sofrimento, uma gota já iria ajuda. Já iria aliviar. E outro ponto é que o espírito, quando morre, na verdade, a palavra morte, ela significa separação. Então, morte é separação do espírito e alma, estão juntos, ok? E eles deixam o corpo, a parte imaterial deixa o corpo. Né? Então, o espírito vai para um lugar determinado e o corpo vai para o pó da terra. Se você quiser saber para onde o espírito vai, faça o Rema Brasil. Você vai ter uma aula de escatologia e nessa aula a gente vai falar sobre todos esses assuntos com mais profundidade. Aqui a gente está só passando por cima.
não é? Isso mesmo. Então, aí você vê que o espírito, então, quando parte, ele carrega o mesmo formato, não é? É o mesmo formato que você tinha, a mesma aparência e a mesma imagem. Por que eu sei disso? Porque ele se reconhece. Como pode? Ele viu Abraão e Lázaro no seu seio. Isso deitado. É interessante que um conheceu o outro. Minha gente, não tem como a gente conhecer esse texto e ainda continuar com a ideia, né, de que não vai se conhecer, e também que o formato, né, que tem o dedo, que tem as partes do corpo que hoje a gente tem, e eles mostram que tinha isso lá, né? Então vai se conhecer. Esse texto é riquíssimo, não é? É rico demais. E demonstra a lembrança perfeita, porque ele vai continuar lendo, né? 25 disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente os males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então observe que eles se lembram, ele se lembra que tem pai, ele se lembra... Estão conscientes. É se lembra que tem irmão, até o número, 5 irmãos. nem os números somem da consciência deles. Ainda continuam bons em matemática lá. Continua bom em matemática, então os mortos vão ter lembrança, eles vão se reconhecer. O ponto importante a salientar aqui é que Deus não trabalha com amnésia. Sim. O povo pensa que Deus trabalha com amnésia, que você vai dormir e não vai se lembrar mais de nada. Agora, uma pergunta destrói essa narrativa, porque nós sabemos que vamos ser julgados. Muitos textos mostram isso. Como a gente vai ser julgado se não se lembrar de nada? Como eu posso ser julgado se a minha memória foi apagada? Então, eu não tenho como ser julgado sem memória. Exatamente. Então é preciso estar com a memória intacta, e esses textos mostram isso. Não é o único texto que demonstra que os mortos estão conscientes. 1-0 para mim. Esse texto aqui valia um gol de bicicleta. E dizem que gol de bicicleta vale 2, né? Vale por 2. Então, Apocalipse 6:9 também mostra perfeitamente que os mortos estão conscientes. Mostra aí pra gente. Apocalipse 6:9 diz assim, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Esses são aqueles que morreram durante a tribulação, estão aparecendo lá no paraíso, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue, os que habitam sobre a terra. Veja que eles se lembram que precisam ser justiçados. E eles falam, como podem estar inconscientes e dormindo, eles estão aqui falando e se lembrando do que aconteceu com eles na terra. Outro texto é Filipenses 1:23, que diz assim, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Então Paulo não diz que tem um desejo de partir para dormir. Sim. Ele diz que tem o desejo de partir e estar com Cristo. Em algumas traduções diz estar presente com Cristo. Sim. Veja que ele tem que ter consciência da sua própria presença, existência e completa lembrança, e também de reconhecer a pessoa de Jesus, porque vai estar diante dele. Então veja que os mortos, eles têm plena consciência. Em outro lugar, quer falar? Não, e vamos combinar, a gente tem uma expectativa tão grande em chegar para estar com o Senhor. Agora, que graça teria a gente chegar lá e estar num sono eterno? Que graça tem? Claro que é o lucro de não estar no inferno. Mas a gente não consegue imaginar a vida diante do Senhor uma coisa parada desse jeito, não é? Segundo aos Coríntios 5:8 vai dizer também, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Eita glória, não para dormir com o Senhor, não para dormir com o Senhor, mas habitar. Então, se eu vou habitar em algum lugar, com alguém, com o Senhor, muito bom. Significa dizer que Paulo estava em plena consciência, que se morresse, ele iria estar consciente junto com o nosso Senhor. Esse texto aqui é a pá de cal também, nessa situação, para a gente partir para a próxima. 1 de Pedro 3,18 vai dizer assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito.
no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então Cristo aqui pregou aos espíritos em prisão, e essa pregação aqui que Cristo trouxe, eu teria muito para falar aqui, mas aí é com você. Quiser prosseguir esse estudo, se matricule no Rema, porque realmente é uma escola que vai mudar a sua vida. Lá você vai ter uma disciplina inteira e uma parte dessa disciplina falando nesse assunto. Aqui nesse caso, Cristo ele está consciente porque está pregando. Como alguém pode estar pregando inconsciente? E ele está pregando aos espíritos em prisão. Ele está pregando aos crentes da antiga aliança. Estavam aguardando uma redenção definitiva. Que se tivessem dormido, como escutariam a pregação? A pregação. Não tem como aceitar esse sono, não. Não tem, não. Pronto, vamos estar alertas e bem alertas. Amém. Tá Amém. vendo, amados? Olha, são conteúdos como este que você vai ter durante 7 dias de aulas, né, em cada disciplina. São 7 dias de aula sobre aquele assunto focado. Como você está vendo, todos respaldados pela palavra de Deus. Então, não fica de fora, não fica alheio, nem desanimado, nem com medo da volta de Jesus, porque há esperança para você. A volta de Jesus, para nós que somos salvos, é motivo de alegria. Então, vem conhecer mais, fazendo essa escola que tem libertado vidas e, ao invés de desespero, tem trazido esperança. Como ele falou que a pá de cal, né, ia encerrar esse ponto, vamos passar para o próximo. E os sinais desse arrebatamento, de tudo que a gente está falando aqui, já estão acontecendo, varão? Os sinais da volta de Jesus, não é? Sim. Essa é uma pergunta muito interessante, porque desde criança as pessoas já diziam que Jesus estava voltando. A cada nova guerra que tinha, a guerra do Vietnã, e de repente era a guerra ali das Malvinas, o pessoal falando, olha, a AIDS aí, a pandemia, então Jesus já está voltando. E veja que o tempo vai passando e esses sinais vão ficando perdidos, vão se perdendo, e as pessoas então vão aguardando novos sinais. Quando a gente fala de sinais, eu tenho uma certeza absoluta que vem à mente, à memória, né, dos irmãos, os sinais de Mateus 24. É desse texto que eles estão pensando, falando, Mateus 24. Porque em Mateus 24, Jesus nos apresenta alguns sinais que antecedem a sua vinda. Ali é o seu sermão profético, no Monte das Oliveiras. Sim. E ele então vai apresentar 6 sinais. Na primeira parte, né, do seu discurso. Na segunda parte tem mais. Mas na primeira parte ele apresenta 6. E ali fala de peste, ali fala de guerras, rumores de guerra. Então, quando esses sinais vão acontecer? Esse não é o único texto que demonstra os sinais da volta de Jesus. Marcos capítulo 13 também fala, e também Lucas 21 vai falar do mesmo discurso, esse sermão profético. Então, quando os sinais vão acontecer? Será que a guerra na Ásia é um sinal da volta de Jesus? Será que o COVID 19 é um sinal da volta de Jesus? A pandemia é um sinal da volta de Jesus? É uma pergunta. E a maioria, uma boa parte dos cristãos, eles pensam dessa forma. Sim. Os sinais já estão acontecendo. Então, agora eu vou fazer uma pergunta. Houveram outras pandemias e guerras no passado piores do que essa pandemia que a gente atravessou e a guerra na Rússia? Houveram? Sim. Houveram. A peste negra, que no século XIV matou 20 milhões de pessoas. Observe que a população da Terra naquela época não chegava a 1 bilhão. Então morreu muita gente, varreu a Europa. Realmente foi uma pandemia terrível. E será que os cristãos daquela época não se perguntaram? Será que a gente já não está vivendo os sinais da volta de Jesus? Certamente que se perguntaram. E veja que o tempo passou, Jesus não voltou e não era sinal de nada. A gente vai falar de algo mais recente. Por exemplo, na virada do século passado, a gripe espanhola, de 1917 a 1919, matou 40 milhões de pessoas. Será que os irmãos que viviam naquela época não pensaram? Será que os sinais de Mateus 24 não estão se cumprindo? Porque lá fala de peste. Será que não se perguntaram? Veja que o tempo passou e Jesus não voltou. Erraram de novo. Agora, um sinal que foi assim, um aparente sinal, né? Foi a Segunda Guerra Mundial. Porque a Segunda Guerra Mundial, a quantidade de mortos foi enorme. 80 milhões de pessoas. Veja, 80 milhões de pessoas, e ali havia um agravante, é a perseguição aos judeus. Em Mateus 24, Jesus fala dessa perseguição.
E parecia realmente que o Hitler era o anticristo. Parecia que ele era. Mas observe, será que os irmãos que estavam vivendo naquela época não pensaram, será que já não são os sinais de Mateus 24? Por certo, porque lá fala de guerras, de rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Será que eles não se perguntaram? Sim, mas erraram de novo. Então eu percebo, Cida, que está acontecendo alguma coisa que a gente não está entendendo muito bem. Ou Deus não está sabendo dar um sinal, ou nós não estamos sabendo em que tempo, em que época esses sinais vão acontecer. Por favor, esclareça logo esse negócio para nós. A gente quer saber. Só para título de conhecimento, né? Mortos por COVID-19. Né? Tem que falar codificado para a live não cair, né? Então, 4 milhões de pessoas. Veja que foi bem menos do que foram as pandemias e guerras do passado. Então, o que aconteceu então? É um fenômeno que eu chamo de interpretação de fora para dentro, onde as pessoas olham os acontecimentos recentes e olham a história e querem interpretar a Bíblia com isso, sem antes olhar os textos bíblicos. Não é errado você olhar para a história, não é errado também você olhar para os fatos e acontecimentos, não é errado. O ruim é quando você olha para isso e esquece das Escrituras. Não é? Então eu criei uma frase que traz para nós uma responsabilidade na interpretação dos acontecimentos. A frase é a seguinte: no tocante à interpretação dos textos proféticos, as outras fontes podem até falar, desde que a Bíblia fale primeiro. Então, primeiro a Bíblia, depois as outras fontes. Isso, muito bom. Não é? Muito bom. Então, quando você usa essa regra de interpretação, esse parâmetro, a gente vai então examinar nas Escrituras, se as Escrituras dizem, se a palavra de Deus diz, quando os sinais vão acontecer. E o Apocalipse revela quando os sinais vão acontecer. Por quê? O livro do Apocalipse está dividido assim. O capítulo 1, introdução do livro, 2 e 3, cartas às 7 igrejas da Ásia. Capítulos 4 e 5 mostram a igreja no céu após o arrebatamento. Agora, capítulo do 6 ao 18, tribulação. Então, do 6 ao 18, tribulação. E capítulo 19, segunda vinda. Capítulo 20, milênio, ou reino milenar de Cristo. Capítulos 21 e 22, milênio, estado eterno, né? Ou eternidade. 21 e 22, eternidade. Então, do 6 ao 18 é a tribulação. Todo mundo sabe disso. A tribulação começa no 6 e é Jesus desatando os selos, enviando então a tribulação. Então, se você olhar os 6 sinais de Mateus 24, o primeiro é falsos cristos. Jesus fala assim: muitos viriam em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganariam a muitos. Se você for lá, for ver bem, né? Quando o primeiro selo é aberto, o primeiro cavaleiro que sai no capítulo 6 é o anticristo. É o primeiro, porque muita gente vai pensar que o anticristo é o Messias. Pela maneira dele falar, vai se mover com sinais, milagres, isso atrai muita gente. Então foi o primeiro sinal que Jesus falou em Mateus 24, falsos cristos. E a gente vê isso se cumprindo na abertura dos selos em Apocalipse 6. Então todos os 6 sinais estão em Apocalipse 6, na abertura dos selos. O segundo sinal que Jesus falou, ele falou de guerras e rumores de guerra. Ele falou desse sinal, o segundo. E em Apocalipse 6, quando Jesus abre o segundo selo, aparece o cavalo vermelho. E esse cavalo, ele tem uma grande espada, o cavaleiro tem uma grande espada, e ele traz então morte para a terra através de guerras. Veja então que o segundo sinal está se cumprindo em Apocalipse 6, dentro da tribulação. O próximo sinal que ele vai falar agora sobre fome. E haverá fomes no plural. E quando a gente vai para Apocalipse, o capítulo 6, o terceiro cavaleiro é o cavalo preto, a coisa está preta, né? Ele traz fome sobre a terra, carestia de alimento, em ordem, os sinais acontecendo dentro da tribulação. Quando você vai, então, ver o quarto selo que Jesus abre, enviando o quarto cavaleiro, quando ele abre o quarto selo, o que a gente vê ali é peste. E esse traz um agravante a mais. Ele traz ainda mais fome e mais guerras. Mas ele traz peste, mostrando o quarto sinal se cumprindo dentro da tribulação, em Apocalipse 6. O quinto sinal, ele vai falar, é perseguição e morte. Nessa ordem, ele vai falar sobre perseguição e morte, mostrando que vai haver perseguição àqueles que se converterem durante a tribulação. E a gente já viu que vai haver salvação
durante a tribulação. Esses serão perseguidos por causa do nome de Jesus, porque vão estar pregando. Então, o quinto selo é aberto e ali a gente vai ver essa turma que foi justiçada. Eu li esse texto aqui ainda há pouco, mostrando o quinto sinal se cumprindo dentro da tribulação, em Apocalipse 6. E para terminar, o sexto sinal, para não dizer que foi por engano, o terremoto. O terremoto, ele vai acontecer na abertura do sexto selo. E quando Jesus abre o sexto selo, é enviado então um grande terremoto a ponto dos montes e ilhas se moverem dos seus lugares. Então observe que esses sinais, eles estão dentro da tribulação, se cumprindo em Apocalipse 6 na abertura dos selos. Ora, se eu acredito que eu não vou passar pela tribulação, quem crê aí? Amém. Eu creio que eu não vou passar. Amém. Eu também então não. Eu não vou ver esses sinais. Esses sinais não são para nós. Eu nem faço questão de ver nada disso. Esses sinais são para quem ficar para a tribulação. Isso, não são para nós que a gente sai antes dos sinais acontecerem. Então não tem porquê a gente ficar procurando sinais, porque o arrebatamento é sem sinais. Cristo vem buscar a igreja em secreto, o encontro com o Senhor é nos ares, e nós vamos estar para sempre com Ele. E voltamos no final da tribulação com Ele, não é? Mas o que a gente está percebendo aqui, então, esses sinais é para quem ficar para a tribulação, porque eles vão ver os sinais acontecendo. Começou os sinais, pode contar 7 anos, Cristo estará voltando na sua segunda vinda. Porque segunda vinda é diferente de arrebatamento. Arrebatamento é antes da tribulação, o encontro com o Senhor é nos ares e é em secreto, é nas nuvens, as nuvens vão encobrir. E a segunda vinda não, é visível aos olhos de todos, é depois da tribulação e Cristo pisa na terra para estabelecer o seu reino. Glória a Deus. São 2 acontecimentos realmente bem distintos, bem distintos. Mas que, se não passar pelo rema e ter aula com esse professor, você vai achar que é tudo a mesma coisa, né? E vai estar misturando e não vai saber discernir. Então, mas veja como é importante a gente conhecer as escrituras. Veja que não é confuso, é gostoso. A gente começa a escutar e vai aparecendo aquele filme de aventura, assim. Bem gostoso, um acontecimento após o outro, e a gente tem aquela expectativa, e agora acontece o quê? Né? E vai seguindo o que a Bíblia está colocando ali na trilha. Então, amados, gera expectativa e vem estar conosco. Ele, inclusive, está em aula agora, né? Tá ensinando nesse período. Então, não tem como você se matricular agora mais, mas fica pronto para você estar conosco no próximo ano, e você, sendo um aluno Rema, poder estar recebendo essas instruções que, amados, por mais que para alguns seja algo assim tão difícil de se compreender, por não ser tão ensinado nas igrejas, mas quando a gente lê a Bíblia, varão, a gente vai ver que isso era um assunto bem corriqueiro na época da igreja, né? Na época dos discípulos, do começo da igreja, eles conversavam abertamente sobre isso, não é? Era um assunto muito difundido entre eles, né? Inclusive sobre a vinda de Cristo. Paulo fala, estou tocando nesse assunto que eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ele vem falando sobre um assunto, às vezes até corrigindo, aí de repente coloca a vinda do Senhor. Diz, meu Deus, como era um assunto assim bem básico para aqueles dias, e precisa também ser, amados, do nosso dia a dia também. E atrelado a esse assunto, varão, tem um assunto que a gente vai falar sobre ele agora, que eu acho assim impressionante, como também fazia parte. A gente tem a mensagem de evangelização, né, para salvar o pecador, para trazer o pecador ao arrependimento, e parece que esse assunto era tão comunicado naqueles dias como a pregação para a conversão, que é a ressurreição dos mortos, né? E quando a gente começa a estudar sobre esse assunto, aprender, melhor dizendo, a gente vê assim, aquela separação. Tem os que morreram na época de Moisés, por exemplo, na antiga aliança, né? Aí depois tem os que morreram na época da nova aliança. Tem os que vão estar morrendo depois. Varão, é muita gente morrendo, né? Tem muitos mortos. E aí a pergunta é, vai ressuscitar todo mundo de uma vez? Como é esse assunto da ressurreição à luz das escrituras, que quando a gente está aqui no Rema, a gente fica assim maravilhado escutando sobre ele. Então, Cida, existe algo que a gente aprende no Rema, né? A gente chama de revelação progressiva. E que bênção é essa ideologia, né? Esse pensamento, né? Essa forma de ensinar. Porque a Bíblia não foi escrita de uma vez só. As revelações, elas foram crescendo. Os livros
foram escritos aí por cerca de 40 autores diferentes, né, em épocas diferentes, a gente sabe disso. Alguns livros foram escritos na mesma época, aos 5 primeiros livros de Moisés. O Pentateuco foi escrito por ele, mas toda a revelação não está no Pentateuco. A revelação ela vai crescendo. Por exemplo, o livro de Provérbios, ele traz um pouco de revelação. Depois em Zacarias um pouco mais, Mateus um pouco mais. Então a revelação ela vai sendo escrita e crescendo com o tempo. A gente vê e chama isso de revelação progressiva. Significa dizer que a Bíblia vai aumentando o nível de revelação à medida que vai se aproximando do Apocalipse. Então a revelação ela cresce, não é estática. Então não podemos nos agarrar a um único versículo e pensar que estamos tendo sucesso na nossa interpretação. É preciso olhar para o contexto geral. E o que a gente pode ver, então, nas Escrituras é essa revelação progressiva. A revelação vai crescendo. Eu quero mostrar isso dentro do assunto ressurreição dos mortos. Muito bom. Eu então vou lá atrás da primeira vez que foi mencionado, não diretamente, mas fica subentendido, nas palavras de Jó, no capítulo 19, no versículo 25, porque diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Observe que ele fala sobre a sua pele ser consumida, e depois na carne dele ele ver a Deus, e ele fala de um Redentor. Ou seja, ele é um texto escatológico, ele fala da segunda vinda de Cristo, e ele fala da ressurreição dos mortos, não muito abertamente, mas nas entrelinhas a gente percebe um pouco da ideia de ressurreição aqui. Agora, Isaías, ele já vai trazer mais revelação, mostrando que a revelação está crescendo. Ele vai usar até o termo ressurreição em Isaías 26, 19. Ele vai dizer: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, despertai e exultai vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Ou seja, ele fala sobre ressurreição, os mortos ressuscitarão, e ele fala aqui que a terra vai lançar de si os seus mortos. É claro agora que o assunto ressurreição dos mortos está em pauta com mais amplitude. Agora Daniel, um pouco mais para frente, vai me trazer mais revelação. Ele vai me mostrar que vai haver ressurreição de 2 grupos. Agora a coisa vai esquentando, a revelação vai crescendo. Em Daniel capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Observe que Daniel agora, ele me fala que vai haver a ressurreição de justos e injustos, e ele coloca que os injustos irão para a vergonha e desprezo eterno e os justos para a vida eterna. A revelação está crescendo. A gente está vendo que mais elementos estão sendo adicionados. Quando a gente vai em João capítulo 11, a gente percebe que por causa dessas falas, os crentes então do Novo Testamento, lá no início, quando Jesus estava andando com ele, em os evangelhos, eles acreditavam que a ressurreição se daria num único dia. Porque deixa mais ou menos essa ideia, os textos que nós lemos. Sim. Não é? E não está errado não. Até aqui eles acreditavam que as ressurreições seriam todas num único dia. E quando a gente vai ver aqui, em João 11, 21, diz assim, a ressurreição de Lázaro: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, ele te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja que a crença na ressurreição até aqui, eles acreditavam que seria no único dia. Eu creio que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, eles acreditavam nisso. E nós somos movidos pelo nosso sistema de crença. Sim. Sendo que poucas pessoas, e tem muita gente que defende que a ressurreição será no único dia, se agarrando nesse texto. Sim. E não presta atenção na revelação progressiva. Porque tem que olhar para toda a Bíblia e não pode se agarrar em um único só, para que a sua interpretação se harmonize. Você precisa harmonizar a sua interpretação com as demais e não tentar
articular as coisas. Temos que ser honestos na nossa interpretação bíblica, né? E a gente está vendo aqui, agora que Jesus vai inserir um novo conceito. Jesus agora ele vai inserir um novo conceito, vai me trazer mais revelação, porque a revelação vai progredir. Em Marcos 9:9, ele diz: e descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Aí ele diz: e eles retiveram caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria ressuscitar dentre os mortos. Veja que Jesus agora ele está inserindo o conceito de ressurreição dentre os mortos. E qual é a diferença então de ressurreição dos mortos e dentre os mortos? Dentre os mortos significa dizer que vai sair alguém ou um grupo de dentro daquele grupo ali e vai ficar o restante lá. Então acaba com o conceito de ressurreição de uma vez só. De uma vez só. Foi por isso que eles ficaram com a caraminhola na cabeça. Eles disseram assim: peraí, eu aprendi que seria tudo no mesmo dia. Esse cara está falando sobre ressurreição dentre os mortos. O que vem a ser isso? Veja, o espanto deles. Que revelação é essa agora? Agora. Então Jesus está mostrando para eles que não seria no único dia. A revelação ela começa a crescer. Eu teria muitos textos para mostrar aqui, mas o tempo não nos cabe, né? A gente fazer isso. É para eles virem para a escola, para ter todos os textos na escola. Na escola. E a revelação está crescendo e a gente tem que entender isso. Quando a gente vai olhar, Paulo vai nos mostrar duas ressurreições. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 20, ele diz: mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Quando Cristo saiu dentre os mortos, ficou outro grupo lá. Então, já demonstra que não é tudo no mesmo dia. Já acabou com isso, né? Porque já quebrou. Tem 2000 anos que ele ressuscitou dentre os mortos, o restante ainda está lá. Olha a separação de tempo. Aí, Paulo vai agora falar: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, também todos serão vivificados em Cristo. Agora, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Eita glória! Isso é libertador. É libertador demais. Observe que ele está separando os grupos. Ele está agora me mostrando que Cristo foi o primeiro. E depois o próximo grupo é a igreja. E ele tira uma palavra do meio militar. Cada um na sua ordem. A palavra ordem aqui é quando os exércitos marchavam triunfantes diante do comandante. Mostrando que triunfaram. Então vinham marchando em ordem. Aquele grupo primeiro, depois outro grupo, vinha em ordem. E você sabe que a ressurreição dos mortos é um triunfo. É um triunfo nosso, quando a gente tiver com o nosso corpo glorificado, mostrando que Deus reverteu todo o processo de queda. Mostrando que Deus reverteu todo o processo de queda e que agora, nós estamos agora invencíveis. E podemos dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Nós podemos dizer isso perfeitamente. Então nós vemos os grupos aqui, Cristo primeiro e depois a igreja em Cristo. Observe que ele não diz que são os crentes da antiga aliança. Em Cristo significa que só a igreja ressuscita no arrebatamento. Bom, aí agora, se você for para o Apocalipse, o último livro da Bíblia, que muitos desprezam, vamos mostrar mais 3 ressurreições. Em tempos diferentes. Tem mais 3 ressurreições, varão. Vai mostrar em tempos diferentes e a gente tem que considerar. As 2 testemunhas que morrem, pregam em Jerusalém, no capítulo 11, elas morrem e ressuscitam. Seus corpos vão ficar prostrados ali durante 3 dias e meio e depois entra um espírito de vida nelas e elas são arrebatadas aos céus. Então mostra que ela saiu dentre os mortos também. Terceiro grupo, as 2 testemunhas. O quarto grupo, após a segunda vinda de Cristo, são os mártires da tribulação. Eu separei o texto aqui para ler. Diz assim: depois que Cristo voltar, depois dos 7 anos de tribulação, segunda vinda, Apocalipse 24, a instauração do milênio, diz assim: e vi tronos, e se assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Observe então, que se contarmos até aqui, que chamamos de ressurreição para a vida, nós vimos que Jesus ressuscitou, foi o primeiro. Agora a igreja, 2000 anos depois, estamos aguardando a nossa vez, vamos sair dentre os mortos que morreram em Cristo, ressuscitam primeiro, segundo grupo. Terceiro grupo, as 2 testemunhas
na metade da tribulação, ressuscitam. E 3 anos e meio depois, no final da tribulação, né? Elas ressuscitam na metade, a tribulação tem 7 anos. Então, se elas ressuscitam na metade da tribulação, automaticamente 3 anos e meio depois, no final da tribulação, quem morreu durante a tribulação e se recusou a botar a marca da besta, os mártires da tribulação, ressuscitam também. Grupos diferentes, ressuscitando em tempos e épocas diferentes. E para terminar, ele vai falar que os outros mortos não vão reviver até que os 1000 anos se completassem. Porque Cristo vai reinar na terra por 1000 anos, governando a partir de Jerusalém. Depois dos 1000 anos, então, os ímpios, né, eles vão ressuscitar agora para serem julgados no julgamento do grande trono branco. Veja que a ressurreição para a vida encerra. Os crentes da antiga aliança também ressuscitam junto com os mártires. Eu teria outros textos para mostrar, mas o tempo não nos permite. Mas a gente está vendo que depois da ressurreição para a vida, 1000 anos depois, vai se ressuscitar então agora os ímpios de todas as épocas no julgamento do grande trono branco. Então as ressurreições não podem ser num único dia. Num único dia. Graças a Deus. Glória a Deus. É muita gente para ser ressuscitada. Deus é um Deus organizado e Ele já fez a agenda e você pode conhecer a respeito dessa agenda vindo para a nossa escola. Então, mas e aí, você está curtindo esse podcast? Deixa aí a tua pergunta, o teu comentário. O pastor Antônio Lira vai estar já se despedindo, fazendo suas considerações. Mas você pode estar aí também, colocando sua pergunta, comentando. E você já se prepara para a próxima que nós teremos. Essa foi a primeira de outras que virão. Só você já ficar assim com expectativa. O próximo tema que abordaremos, eu revelo ou não revelo? O que é que você acha? Não revelado. Deus não é Deus de mistério, né? Não tem mistério aqui nessa escola, então nós vamos revelar. Vamos falar também, amados, no próximo podcast, sobre um assunto que os irmãos às vezes têm uma certa resistência por não entender. Estaremos falando sobre prosperidade. Você vai aprender através da palavra de Deus, se esse tema é algo de Deus, se é do diabo, de quem é essa história de prosperidade. Então, gera expectativa e eu vou deixar ele falar agora nas suas considerações. Então, bom demais esse tempo, eu creio que foi muito esclarecedor para muita gente. Sim. Foi mais ou menos assim como se a gente estivesse num trem-bala e estivesse vendo a paisagem assim, ó. Foi muito rápido, né? As colocações aqui. Mas se você quiser estudar com calma esses assuntos, nós temos uma matéria maravilhosa, né, de escatologia, onde a gente vai tocar nesses pontos com muito mais tranquilidade. Existe um material didático que a escola fornece, Sim. que é primeira. Maravilhoso. Nossa, o material que você vai receber é um material muito bom, onde você vai poder estudar ali e vai ficar para você fazer consultas futuras depois que você terminar o seu curso. Eu penso, né, que se nós não fizermos nada com a nossa própria vida, o tempo vai passar do mesmo jeito. Sim. Não é? Se você não se matricular, se você não estudar, não quiser aprender mais ou crescer em qualquer área da sua vida, o tempo vai passar do mesmo jeito. Vai terminar os 2 anos, que o Rema são 2 anos, né? Apenas 2 anos. Apenas 2 anos de curso, segunda, quarta e sexta, são os dias das aulas, de 8 às 10h15 da noite aqui em Parnamirim. E você pode, então, estar entrando em contato conosco e se inscrevendo nessa escola, porque certamente vai mudar a sua vida. Se alguém quiser me seguir, eu tenho um canal no YouTube, PR Antônio Lira, você coloca lá, tem vídeos lá que vão edificar a sua vida com certeza. Existe um site, pastorantoniolira.com.br, lá tem áudios, textos, artigos, né, livros, que vão trazer para a sua vida certamente muito crescimento. Amém? Foi um prazer estar com vocês. Cida, muito obrigado por ter me convidado. Eu tenho a certeza absoluta que foi muito proveitoso esse tempo. Eu que agradeço, professor Antônio Lira, foi um tempo maravilhoso, esclarecedor, que passou tão rápido, né, mas que eu creio que trouxe iluminação aí para você. Então, muito obrigada, até o próximo. Foi bom estar inaugurando essa nova maneira de funcionarmos aqui com você. Muito obrigada. Amém. E, mas quer saber mais sobre esta escola? Coloca aí a tua pergunta, o teu comentário. Em breve estaremos divulgando já, né, a abertura das matrículas para o ano de 2024. O endereço dessa unidade que funciona aqui em Parnamirim é na Avenida Getúlio Vargas, 1150. E se você desejar conhecer, não quero esperar até o próximo ano para eu saber onde é essa escola, não. Vem nos visitar em qualquer um desses
desses dias, às segundas, quartas e sextas, das 20 às 21h15. Qualquer dia que você nunca veio aqui, eu não fui, não conheço, quero visitar. Pode. Qualquer um desses dias será muito bem-vindo. Então, fica agora meditando sobre esse assunto, gerando expectativas para o próximo podcast, com a próxima disciplina Vida de Prosperidade, e eu aguardo você aqui. Fica na paz. Tchau, tchau.